Esse é o Ancapso e nós vamos falar de um assunto que está sendo muito debatido por aí. A esquerda está batendo no Renato 38 porque ele teria falado que a Lei Áurea violou o direito de propriedade, né? Vamos entender o argumento dele aqui, porque eu acho que o Renato 38 está errado nesse aspecto também, tá? Eu tenho muita discordância com ele. Tem outras coisas que eu acho que ele está certíssimo, mas em alguns pontos eu discordo muito dele aqui também, e esse é um desses pontos que eu acho que ele realmente pisou na bola nisso daqui, porque não existe direito de propriedade de pessoas. Não existe isso, simplesmente. Então a Lei Áurea corrigiu um erro que havia. Ah, mas tinha gente que tinha propriedade e que aquilo teve descontinuidade, não precisava, não sei. Não interessa. Não existe propriedade de pessoas. É um conceito nulo. Nulo de pleno direito. Então a Lei Áurea só restaurou a justiça, no caso, né? O erro era o governo antes com a lei que permitia escravização de pessoas. Então eu discordo dele nesse ponto aqui. Mas vamos entender o que ele falou aqui de verdade, porque o motivo, o que ele estava fazendo aqui, na verdade, foi uma crítica à República, né? Isso enfraqueceu a monarquia e acabou abrindo espaço para a República, que realmente, e nesse ponto eu concordo com ele, piorou muito a situação do Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Todo Vídeo Pelado da Cintura para Baixo, Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Renato 38 é uma figura, acho divertidíssimo ele falando e coisa e tal, realmente ele trouxe uma vida interessante, trouxe um ponto de vista interessante para o libertarianismo, tem sido muito ativo nisso, e nesse ponto é muito bom porque ele propaga as ideias da liberdade, propaga as ideias do Bitcoin, está de nota 10 nisso daí. Mas dito isso, o que eu falo que é verdade para absolutamente qualquer outra pessoa no meio libertário, eu não compactuo 100% com as ideias dele. Aliás, eu tenho uma série de restrições, algumas ideias que ele colocou aí em outros programas também, não só neste caso aqui, né? E aqui o que o pessoal está falando aqui? Ó? Qual que é a crítica que está sendo feita? Ele estava num podcast, Três Irmãos, né? E em determinado momento eles estavam criticando a questão da República, né? E ele falou o seguinte, que aí qual foi o argumento do Renato 38 nesse podcast, né? Que a escravidão iria acabar de qualquer forma, porque já tinham aprovado a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, né? E de fato, isso aconteceu em todos os países do mundo, né? O processo de abolição da escravidão foi feito de forma gradual, né? E como ele falou, a escravidão teria acabado antes da Segunda Guerra Mundial, porque já tinha a lei do ventre livre, então todo mundo que nascia já era livre por definição, então naturalmente a escravidão iria acabar de forma contínua e coisa e tal. Mas aí a Lei Áurea, na visão dele, mais uma vez, eu discordo desse ponto que ele falou, vou argumentar depois porque eu discordo, mas ele falou, não, mas a Lei Áurea aí ela rompeu esse negócio, ao invés de ser uma coisa gradual, que ia gradualmente acabando com a escravidão, ela acabou de uma vez só, e aí isso teria violado direitos de propriedade das pessoas, e isso causou a insatisfação com o Império, e isso acabou levando à declaração da República no Brasil, né, ao golpe do Marechal Deodoro lá da Fonseca, que teve a República no Brasil, né? E essa outra parte eu concordo também, realmente, de fato, a Lei Áurea, todo mundo sabe, foi um dos motivos que enfraqueceu Dom Pedro II, né? Nenhum governo tira valores diretamente da população, tem as camadas intermediárias, tem o pessoal ali, os poderosos, né? A elite aristocrática, né, do país, existe essa elite aristocrática, e essa elite aristocrática não gostou da abolição da escravidão, foi um dos pontos que eles não gostaram, e daí fizeram a República, e como o próprio Dom Pedro II era a favor da República, ele dizia que achava a República uma ideia legal e coisa e tal, ele nem lutou contra isso. Eu tenho certeza que se o Dom Pedro II tivesse falado, não, eu quero continuar como imperador, esse pessoal da República aí está errado, ele tinha continuado, tá? O que aconteceu ali, a República só aconteceu porque o Dom Pedro II quis que acontecesse. A verdade é essa. Por mais que tenha tido golpe, por mais que o Deodoro da Fonseca tenha feito sei lá o quê, não sei o que lá, foi ele, Marechal Floriano, eu nunca lembro o nome desses caras, os patetas que fizeram lá. Um é o Fura-Olho, porque ele era amigo do Dom Pedro II, né, o Deodoro da Fonseca, e o outro era o Marechal Floriano, que era outro também, que era um filho da puta do caramba também. Enfim, nesse ponto ele está correto. Realmente a abolição da escravidão
causou o enfraquecimento do Império e fez com que a República fosse lançada, né? O que ele está errado é justamente na situação de que isso, podia ser resolvido de forma gradual com o tempo, que não teria problema, respeitaria o direito de propriedade, que não existe propriedade de pessoas, gente, não tem como fazer. Na ética libertária não há esse conceito de propriedade de pessoas em situação alguma. Eu sei que tem algumas pessoas que falam erroneamente em questão de escravidão por dívida. Não, se a pessoa ficar devendo, ou se a pessoa cometer um crime, ela vira um escravo. Não, eu já expliquei, já esclareci isso várias vezes. Não existe essa hipótese. Escravidão de ser humano é totalmente inviável nesse caso, né? Existem algumas discussões sobre se animais domesticados são, de certa forma, escravos multiespécie, né? Existe essa discussão se robôs são escravos mecânicos, né, escravos não humanos e coisa e tal, mas isso é discussão que a gente pode discutir em outro tempo isso daí, né? Mas certamente escravidão de pessoas, de seres humanos, não pode. A ética libertária é muito clara que você tem os 3 direitos fundamentais da ética libertária: o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade. O direito à liberdade é ferido no caso de propriedade de um ser humano, de alguém ser dono de outra pessoa. Então, não pode, são direitos naturais. Não interessa o que diz a lei, não interessa o que diz a Constituição, são direitos que você tem naturalmente, por você existir simplesmente. Então, eu discordo dele. Ou seja, havia um erro enorme na sociedade, que era o fato de haverem leis permitindo a propriedade de outros seres humanos. Então, essa propriedade era nula, ela já não existia, já era inválida, já era falsa. Então, não houve violação de propriedade, porque não existia isso daí. Então, eu discordo disso nesse ponto. Agora, é lógico, né, o pessoal está dando uma ênfase enorme nesse ponto que ele colocou, que, de novo, eu discordo dele, acho um erro, mas o ponto central que ele queria falar aqui, ele está correto, que é o fato de que a Lei Áurea enfraqueceu o Império, e a gente acabou numa situação muito pior depois disso, pela vinda da República, talvez prematuramente, talvez de forma indevida, talvez de forma errada, né? Ninguém tem dúvida que a República foi um erro no Brasil, foi uma coisa realmente terrível, não ganhamos nada com isso até hoje. A gente está aí com uma ditadura do Alexandre de Moraes por conta dessa ideia. Se tivéssemos um imperador hoje, pode ser que não tivéssemos esse problema tão grave como temos hoje, né? Mas enfim, fizeram um foco danado nesse erro dele, mas que teve o erro, teve, tá, gente? Não tem esse negócio de propriedade privada, violou a propriedade privada. Não, propriedade privada só existe quando ela é justificada realmente pela ética libertária, né? A mesma coisa que você falar, não copiou um vídeo, então violou a propriedade privada. Não existe propriedade, direito intelectual não existe na ética libertária. Então, se amanhã o governo fizer uma lei dizendo que acabou o direito autoral, não está quebrando a propriedade privada de ninguém, porque ela já não existe hoje. Quem hoje acha que tem direito a alguma coisa porque fez aquela coisa do ponto de vista intelectual, tá errado, já está errado hoje. Então não tem prejuízo de propriedade nenhum nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.